Tu ainda te levantas contra o meu povo para não os deixar ir, Faraó? Eis que amanhã, por esse tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Onde cobiache de caço e tecoamina. Olha que forte que me veio o coração, irmão. Deus, ele é tremendo. Deus, ele é tremendo. Deus, ele é terrível. Deus, ele é terrível, tremendo, único, verdadeiro. Meu irmão, Deus, ele é misericordioso demais. Deus, ele é misericordioso demais. Como eu costumo dizer, Deus cravou essa mensagem que eu sempre digo de costume, né, nas tábuas do meu coração. Ninguém se apresenta diante de Deus acusando Deus de nada. Tu não me deu uma chance. Imagina essa situação. Você está lá perante o juiz, Deus, né? Estou falando do Senhor, o único, né? Tu não me deu a oportunidade. Tu não me deu uma chance. Tu não me deu isso. Tu não me deu isso. Olha o que Deus está fazendo aqui. Deus, ele está falando para ele o que vai acontecer amanhã. Ele tem a oportunidade de se consertar agora. Você tem a oportunidade de se consertar agora. Nesse exato momento de dobrar os seus joelhos e pedir perdão. Senhor, eu errei. Eu pequei. Mas me perdoa. Deus vai perdoar. Só que aí tem aquela parte lá de Jesus, né? Vá e não peques mais. Né? Não é tipo, tem pessoas que pedem perdão, mas já premeditando pecar e fazer de novo amanhã a mesma coisa. Eu fiquei com a menininha hoje, ó. Eita, rapaz. Olha aqui a música, ó. Que eu tava falando. Que é outra já, viu? Tá vendo? Deus faz assim pra provar, viu? Eu fiquei com a novinha ali hoje, né? E acha que tá sendo grande coisa, né? Eu fiquei ali com um novinho hoje, né? E tal, aí... Rapaz, mas eu errei, né? Pedi perdão a Deus. Aí peço perdão a Deus. Aí quando é no outro dia, tá fazendo a mesma coisa de novo. Quando é depois, pede perdão, depois tá fazendo a mesma coisa de novo. Né? Isso é o significado de que Jesus diz: não peque mais. Não é que você não vai pecar mais nunca. Todos nós somos pecadores e destituídos fomos da glória de Deus. Todos somos fracos, falhos. Todo homem, por mais firme que esteja, ele é pura vaidade. Né? Então você vai continuar errando. Enquanto estivermos nessa terra, somos falhos, fracos e pecadores. A diferença é de quem pratica a iniquidade e de quem peca, erra, como diz aqui no Nordeste, né? Vacila, pisa na bola e Senhor, tem misericórdia de mim, né? Me perdoa, Jesus, eu errei, falhei, me ajuda a não errar nesse pecado aqui mais, não cair mais nisso aqui, né? Acho lindo quando Paulo fala assim: aquele que roubava, não roube mais. Então tem pecados, irmãos, que não convém, não tem como você, não tem como, é que eu posso dizer para que os irmãos entendam de uma forma bem clara, né? Por exemplo, você está servo de Deus, roubando, mentindo. Então tem pecados, né? Como a Bíblia fala, tem pecados que são para a morte, né? E esses são um dos exemplos, né? Matar, roubar, né? Adultério, né? As consequências são gravíssimas, né? A própria palavra nos fala. Então Paulo diz: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que fazia isso, não faça mais. Esta é um exemplo bem claro, né? Que nos leva a entender o que Jesus disse para aquela mulher adúltera, né? Vá e não peque mais, né? Quando eu li isso a primeira vez, deu um nó na minha cabeça. Como que ela não vai pecar mais? Como que ela não vai pecar mais? Como que ela não vai pecar mais? Né? Aí o Espírito Santo começou a dar, isso quando eu li a primeira vez, há alguns anos atrás, né? Então o Espírito Santo começou a dar um entendimento. Jesus estava falando ali a respeito do adultério, né? Aí pega essas passagens de Paulo e entendemos toda a situação, né? Não convém. Amém? Então Deus, ele é um Deus justo, lindo. Senhor, eu te amo, Senhor. Você é um Deus justo. Ninguém se apresenta diante de Deus. Ninguém. Veja o exemplo do rico e Lázaro. Ninguém se apresenta diante de Deus, chama Deus de injusto. Deus, ele é um justo juiz. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo de Deus, né? Estamos aqui como
prometido, gravando o segundo vídeo, aquilo que o Senhor, né, colocou no nosso coração, baseado a situação, né, que aconteceu ali com aquele morador de rua. Deus nos deu esta mensagem e esse tema. Então vamos dar continuidade à mensagem Não Seja um Crente Faraó, né? Nesta mensagem vamos abordar as pragas, né? As pragas, né, que Deus, né, levou ali, né, para o Egito, e às vezes que Faraó, né, pediu oração, né? Pediu oração para Moisés, para que Moisés orasse para o Deus dos hebreus, né? O único Senhor e verdadeiro Deus, né? Queria oração, mas não quis se voltar para o único e verdadeiro Deus, né? Como eu costumo dizer, né? Deus, ele é um Deus justo, ele deu ali, ó, inúmeras e inúmeras oportunidades, e hoje vamos trazer para a meditação da igreja, né, de Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador, pelo menos 15 vezes, né? 15 vezes, vamos abordar 15 pontos, né? As oportunidades que ele teve e que não teve também, né? Mas vamos estar abordando 15 pontos, né? Destacando as vezes que ele pediu oração. Êxodo capítulo 7 é o primeiro ponto onde vamos abordar, né? Onde as águas tornam-se em sangue, né? Tornam-se em sangue. Aqui foi a primeira oportunidade que ele já teve, né? Diretamente, né? Falo diretamente, claro, como falei, aqui a gente vai abordar 15, mas Deus deu inúmeras oportunidades para ele se voltar, para ele, inúmeras, né? Aqui vamos abordar 15, né? Vamos abordar 15. A primeira, né? A primeira aqui é onde as águas se tornaram em sangue, né? Anteriormente, né, vimos ali, né, que Moisés foi falar com ele, Moisés e Arão, aconteceu o fato, né, da serpente, né? Então, como eu falei, não vou estar abordando assim, irmão, essa foi a primeira? Não, acabei de falar uma que foi anterior, né, da serpente, né? Quando ele joga a serpente ali, os magos também, né, joga ali o bastão também e vira a serpente também, só que a serpente de Moisés engole, né, a deles, né? Muitos irmãos acreditam que conhecem a história. Então, não é a primeira, né? E as 15 que vão abordar também eu acredito que não sejam as únicas, tá? Só para ficar bem claro, para não dizer, o irmão ali falou que tem 15, né? Mas tem mais, né? Mas a gente vai estar abordando aqui 15 que o Espírito Santo colocou em nosso coração, amém? O primeiro é as águas se tornam em sangue. Aqui ele não pediu oração, né? Como a gente vê em Êxodo capítulo 7, né? Ali no versículo 24, onde deixa bem claro que os egípcios, eles cavaram ali um poço, né? As águas se tornaram em sangue, não tinha como beber aquela água ali, né? Os peixes, tudo que tinha ali, eu acredito que morreu, né? Não só os peixes, mas tudo que tinha ali ficou inconsumível, né? Estragado, pôde, né, a água imunda, poluída. Só que aqui ele não se voltou, como aconteceu também com a serpente. Ele não se voltou, não pediu oração, nem nada, né? Aqui no caso, né, os egípcios, eles cavaram um poço. Isso você pode estar vendo ali em Êxodo capítulo 7, versículo 24, né? Então eles cavaram um poço ali para poder tomar, né, a água, né? Porque as águas que eles tomavam estavam contaminadas. Segundo ponto, a praga das rãs. Aqui Faraó já começa a pedir oração. E Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Olha aí, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim, né? Por que o tema está aí? Não seja crente Faraó. Se aproximam de Deus, ou ora por mim, roga por mim, mas não quer se voltar para o Senhor. Não quer se voltar para o Deus Todo-Poderoso. Irmão, ora por mim, ora para Deus abrir uma porta de emprego para mim, ou ora para Deus curar essa enfermidade. Aí, infelizmente, falo isso com tristeza, né? Quando recebem a dádiva do Senhor, né? Não querem mais conversa com o Deus da cura, com o Deus da provisão, com o Deus da bênção, com o Deus aqui que cessa as pragas, né? Rogai ao Senhor por mim. Aí ele deixa bem claro qual é a intenção dele, né? Rogai ao Senhor por mim para que tire, né? Para que tire as rãs, né? Amém? Depois deixarei o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: Tu tenhas glória sobre mim, quando orarei por ti
e pelos teus servos, e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, de sorte que somente fiquem no rio? E ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor, nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, e das tuas casas, e dos teus servos, e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saiu Moisés e Arão de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinham posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. E ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Olha isso aqui. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou seu coração e não os ouviu, como o Senhor já tinha dito, né? O Senhor já tinha dito para Moisés: olha, o coração dele, ele vai ouvir, ele vai fazer isso, mas já fique ciente de que vai acontecer isso, né? Deus ele já tinha alertado para Moisés. Aí quando ele viu que aquela situação ali já passou, opa, a oração do homem lá foi atendida, viu? Eita, negado. O Senhor deles aí, o Senhor do Moisés e do Arão já ouviu, ó. As rãs cessaram. Né? Terceiro ponto, a praga dos piolhos. Êxodo capítulo 8, você pode estar conferindo aí, né? Êxodo capítulo 8, a praga dos piolhos. E então aqui ele não pediu, né? Não pediu para que orasse por ele. Imagina essa situação, chega para você: irmão, ora por mim. Por que, irmão? Qual o motivo da oração? Estou com piolho, né? Então eu penso assim, né? Eu penso dessa forma, né? Não era um caso assim extremo, posso dizer assim, uma situação agravante ao ponto dele pedir, ou pede para que cesse esta praga. E até porque, irmãos, né, tem que fazer um estudo também de como eram os piolhos, né? Se era só os piolhos, né? Eu acredito que para pegar eles no medo, né? Porque quem conhece a história, os egípcios, eles raspavam, né? Raspavam aquilo ali, é tudo, né? Baseado, eles tinham justamente medo, né? De pegar piolhos, né? Então, aconteceu justamente, foi ali no que eles tinham medo, né? A praga dos piolhos, Deus mandou ali para eles, ali está em Êxodo capítulo 8. Já no quarto ponto, né, na praga das moscas, ele pediu oração. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida destes enxames. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Olha só isso aqui. Então chamou Faraó, chamou os dois logo. Então Faraó chamou Moisés e Arão: ide sacrificar ao vosso Deus nessa terra, né? Então, irmão, olha a situação, um enxame de mosca, né? Agora há pouco aqui, durante a gravação, a gente estava na peleja aqui com 3. Tem que falar, né? Não vou mentir. Três moscas, né? Tá aqui até o negocinho que a gente descobriu, né? Vinagre com sabão. O que tem aqui? Sabão, água, né? Vinagre, desinfetante e lava-louças. Né? Olha, mata mosca e mata barata, mata formiga, viu? Melhor do que Baygon e Raid, viu? Então agora há pouco a gente tava na luta aqui com 3 moscas. Se você assistiu o vídeo anterior, você vai ver, né? Acho que não vai ter como cortar. A minha esposa disse que teve um que passou aqui por trás. Então às vezes a gente repete o que falou, né? Para ficar uma coisa mais bonita, né? Tipo, se a gente pode fazer algo melhor para o Senhor,
né, que a gente faça, né, se eu tenho tempo, né, durante o dia para estar editando bonitinho, né, fazer melhor para Deus, a gente faz, né? Justamente a gente grava durante a madrugada para evitar o som, né? E mesmo às vezes durante a madrugada tem os cachorros, né? E quando você vê assim som, não é porque não teve como mesmo de jeito nenhum, né? E mesmo tendo um barulho ali, né, eu boto um fundo musical, eu edito o vídeo, aumento o volume da minha voz natural para poder botar o fundo musical um pouquinho mais alto para tentar amenizar o impacto do barulho de fora, né? Porque por incrível que pareça, durante a madrugada, né, às vezes também tem barulho, carro de moto, caminhão, cachorro, gato. Tinha um gato miando aqui, irmão, e a gente mora aqui no último andar e o gato miando ali e dava aqui, parecia que o gato era aqui dentro de casa, né? Então, olha a luta. Nós estávamos aqui com 3 músicos, imagina um enxame, então tinha que chamar, né? Chama Moisés e chamarão. Continuamos. E Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaremos ao Senhor, nosso Deus, a abominação dos egípcios. Eis que, se sacrifiquemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apredejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como Ele nos dirá. Então disse Faraó: deixar-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo não vades longe, orai também por mim. Misericórdia, né, irmão? Olha isso aqui. Olha, vocês vão, tá? Mas não vão muito longe. Aí o cara começa a fazer exigência, né? Ó, presta atenção. Ora também por mim, viu? Ora por mim. Orai também por mim. Ponto final. Moisés, Arão, orai também por mim. E Moisés disse: eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração, e não deixou ir o povo. Você vê aí? Não ficou uma mosquinha só, viu, irmão? Pra contar a história, viu? Pra poder procriar, né? Com as outras. 4, né? 5, peste nos animais. Aqui ele não pediu, né? Não tinha. Tenta raciocinar. Ele ia falar o quê? Ia fazer o quê? Moisés, Arão, ore para os animais ressuscitar. Tá? Eu não estou dizendo aqui que Deus não tem poder para isso. Isso não é nada. Deus ressuscitar os animais não é nada, nadinha para o nosso Deus, né? Tudo isso aqui que Deus já fez, você voltar bem antes, você vai ver inúmeras coisas, né? Não só aqui com Moisés, mas na Bíblia Sagrada você vai ver, como por exemplo aqui, né, grandes coisas que o Senhor fez, né? Tomou para si Enoque, a arca de Noé. Então isso aqui não é nada. Poderia? Claro que poderia, mas eu acredito que nem o próprio Faraó acreditava nisso, né? Então os animais morreram, não tinha o que fazer não, tá morto. Morreu, acabou-se, né, para eles. Então aqui é o 5, peste nos animais. Então aqui ele não pediu oração, né? Se você vê lá Êxodo capítulo 9, você pode estar acompanhando, né? Todos os animais dos egípcios morreram, mas do povo de Israel não morreu nada, né? Não morreu nadinha. 6, úlceras. Êxodo capítulo 9, do versículo 8 ao 12, né? Você vê que ali eles tiveram, né, as úlceras. A Bíblia Sagrada não revela, né, se ele pediu ou não pediu oração,
né? Mas se tratava ali de uma enfermidade, né? Se tratava de uma enfermidade, né? Onde o Senhor pode ter cessado, né? Depois de um período, né? Depois de um determinado tempo. Mas a Bíblia Sagrada não revela, se não deixou escrito, né? Se ele pediu ou não pediu. No caso, né? O autor Moisés, né? Que escreveu, né? O Pentateuco, né? Incluindo aqui Êxodo, né? Faz parte do Pentateuco. Então Moisés não deixou escrito para nós, né? Então quando a gente estiver lá na glória, a gente pode, né? Tá perguntando para ele, né? E aí, Moisés, na praga lá das úlceras, o faraó pediu ou não pediu oração para que cessasse, né? Então, meus amados e queridos irmãos, eu quero aqui corrigir um erro meu, falho meu, o barro, falho, fraco, pecador, onde eu falei para os irmãos que estaria abordando 15 pontos, né? Então, estou aqui me retratando, me corrigindo, que não é 15, né? E sim 11, tá? Que eu trouxe para nessa meditação da tarde, né? Na leitura, né? O Senhor me deu 11 e eu acabei falando 15, tá? Então, só me corrigindo, e como já falei anteriormente, tem muito mais coisa, né? Mas queria trazer para essa mensagem, só corrigindo, não é 15 e sim 11, né? Que eu estou trazendo para essa mensagem, tá? Para ficar bem claro, para os irmãos não ficar perdidos, que tem bem mais do que isso, não é só essas, tá bom? Sétimo, né? Todas as pragas, olha só, todas as pragas, aqui já vai ser as ameaças de Deus. Todas as pragas, as ameaças de Deus, a chuva de Saraiva. E aqui ele pediu. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa aí o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Mas deveras para isso te mantive, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te levantas contra o meu povo para não os deixar ir, Faraó? Eis que amanhã, por esse tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Onde cobiache de caço e tecoaminar. Olha que forte que me veio o coração, irmão. Deus, ele é tremendo. Deus, ele é tremendo. Deus, ele é terrível. Deus, ele é terrível, tremendo, único, verdadeiro. Meu irmão, Deus, ele é misericordioso demais. Deus, ele é misericordioso demais. Como eu costumo dizer, Deus cravou essa mensagem que eu sempre digo de costume, né, nas tábuas do meu coração. Ninguém se apresenta diante de Deus acusando Deus de nada. Tu não me deu uma chance. Imagina essa situação. Você está lá perante o juiz, Deus, né? Estou falando do Senhor, o único, né? Tu não me deu uma oportunidade. Tu não me deu uma chance. Tu não me deu isso. Tu não me deu isso. Olha o que Deus está fazendo aqui. Deus, ele está falando para ele o que vai acontecer amanhã. Ele tem a oportunidade de se consertar agora. Você tem a oportunidade de se consertar agora. Nesse exato momento de dobrar os seus joelhos e pedir perdão. Senhor, eu errei. Eu pequei. Mas me perdoa. Deus vai perdoar. Só que aí tem aquela parte lá de Jesus, né? Vá e não peques mais. Né? Não é tipo, tem pessoas que pedem perdão, mas já premeditando pecar e fazer de novo amanhã a mesma coisa. Eu fiquei com a menininha hoje, ó. Eita, rapaz. Olha aqui a música, ó, que eu tava falando. Que é outra já, viu? Tá vendo? Deus faz assim pra provar, viu? Eu fiquei com a novinha ali hoje, né? E acha que tá sendo grande coisa, né? Eu fiquei ali com um novinho hoje, né? E tal, aí... Rapaz, mas eu errei, né? Pedi perdão a Deus. Aí peço perdão a Deus. Aí quando é no outro dia, tá fazendo a mesma coisa de novo. Quando é depois, pede perdão, depois tá fazendo a mesma coisa de novo, né? Isso é o significado de que Jesus diz: não peque mais. Não é que você não vai pecar mais nunca. Todos nós somos pecadores e destituídos fomos da glória de Deus. Todos somos fracos, falhos. Todo homem, por mais firme que esteja, ele é pura vaidade, né? Então você vai continuar errando. Enquanto estivermos nessa terra, somos falhos, fracos e pecadores. A diferença é de quem pratica
a iniquidade, e de quem peca, erra, como diz aqui no Nordeste, né? Vacila, pisa na bola e, Senhor, tem misericórdia de mim, né? Me perdoa, Jesus, eu errei, falhei, me ajuda a não errar nesse pecado aqui mais, não cair mais nisso aqui, né? Acho lindo quando Paulo fala assim, aquele que roubava, não roube mais. Então tem pecados, irmãos, que não convém, não tem como você, não tem como é que eu posso dizer para que os irmãos entendam de uma forma bem clara, né? Por exemplo, você está servo de Deus, roubando, mentindo. Então tem pecados, né? Como a Bíblia fala, tem pecados que são para a morte, né? E esses são um dos exemplos, né? Matar, roubar, né? Adultério, né? As consequências são gravíssimas, né? A própria palavra nos fala. Então Paulo diz, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que fazia isso, não faça mais. Esta é um exemplo bem claro, né? Que nos leva a entender o que Jesus disse para aquela mulher adúltera, né? Vá e não peque mais, né? Quando eu li isso a primeira vez, deu um nó na minha cabeça. Como que ela não vai pecar mais? Como que ela não vai pecar mais? Como que ela não vai pecar mais? Né? Aí o Espírito Santo começou a dar, isso quando eu li a primeira vez, há alguns anos atrás, né? Então o Espírito Santo começou a dar um entendimento. Jesus estava falando ali a respeito do adultério, né? Aí pega essas passagens de Paulo e entendemos toda a situação, né? Não convém. Amém? Então Deus, ele é um Deus justo, lindo. Senhor, eu te amo, Senhor. Só um Deus justo. Ninguém se apresenta diante de Deus. Ninguém. Veja o exemplo do rico e Lázaro. Ninguém se apresenta diante de Deus, chama Deus de injusto. Deus, ele é o justo juiz. Olha, Faraó, eis que amanhã, Deus é tão misericordioso que ele diz até o dia, amanhã, por este tempo, eu entendo aqui, meu Deus, que forte isso, Tecatubiaçalama, olha aí, eita, veio forte agora, ó. Ele teve aqui um prazo de 24 horas, eita, que forte, viu, vem agora, ó, eis que amanhã, por este tempo, eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundada até agora. Agora, pois, envia, Deus ainda dá as instruções, e a pessoa não ouve, né? Não ouve. Deus ainda dá a instrução, olha, amanhã vai acontecer isso. Disse até a hora, por esta hora. Né? E Deus ainda dá as instruções, ó. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo que tem no campo. Todo homem, animal que for achado no campo, não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Ponto final. Deus falou, meu amigo, tá falado. Tudo que tiver no campo, pode ser o que for. Cachorro, bicho, papagaio, pombo, gente, o que tiver, vai morrer. Eu tô te avisando. Ponto final. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os servos e o seu gado para as casas. Você vê que dos servos de Faraó ainda tinha pessoas que temiam a palavra do Senhor. Tinham pessoas que já estavam tementes ali ao Deus dos Hebreus. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as suas casas. Mas aqueles que não tinham aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Deixa aí, morreu. Não que eles falaram isso, né? Mas não temia, só faltou abrir a boca e falar, né? Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Como que se a palavra de Deus não valesse de nada para eles, né? Falou que vai acontecer isso. Então, deixa eu dizer, quero ver se vai acontecer. Versículo 22. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra,
E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva. Olha que mistério aqui. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Você vê que aqui nem as árvores escapou, meu irmão. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Olha que mistério. Só onde estava ali o povo de Deus, que temiam ao Senhor, não estava acontecendo nada. O caos em redor, como diz aqui, né? O circo pegando fogo, o caos mesmo plantado, que Deus já tinha alertado, e ali no meio do povo de Israel não acontecia nada, né? Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e meu povo ímpios. Aí aqui ele pede de novo: orai ao Senhor. Ô Moisés, eu errei, ora aí ao Senhor por mim, não? Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus. Você vê que o homem tinha medo até dos trovões, viu? Peguei agora aqui, viu? Ele não só pediu para que Deus cessasse a saraiva, mas ele pediu para parar e trovejar também, esses trovões. Eu dou maior valor quando tá chovendo com trovão. Tô sentindo até saudade desses tempos. Calor esses dias. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus, nem saraiva. E eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então lhes disse Moisés: em saindo da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. A terra é do Senhor, viu? A terra não é tua, não. Você pode ter comprado o terreno que for, mas não te pertence, não. A terra é do Senhor. Tá aqui só de passagem, aí tem só o teu nome, mas a terra pertence ao Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na cana. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés de Faraó da cidade e estendeu as mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar, e agravou o seu coração ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. 8. Gafanhotos. Gafanhotos aqui ele pediu também oração. Êxodo capítulo 10, do versículo 12 ao versículo 20, né, onde não vamos estar fazendo a leitura para não ficar uma mensagem muito gigante, mas os irmãos podem estar aí, né, conferindo em casa. Êxodo capítulo 10, do versículo 12 ao versículo 20. Vamos ler aqui somente a parte que ele pediu oração. Versículo 16. Então Faraó se apressou a chamar Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. A praga das trevas, né? Êxodo capítulo 10, a partir do versículo 21. Aqui Faraó não pediu a praga das trevas, né? Onde a Bíblia aqui é bem clara, né? Ninguém via ninguém. Ninguém via ninguém, não tinha nada, não tinha luz que durasse, né? Entendo assim, né? Ninguém via nada, né? Versículo 23. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então, os egípcios, ele podia ter a lamparina que fosse, a luz que fosse, o que fosse, mas as trevas eram tão grandes que não iluminava ali, aquela luz dele lá, não iluminava. Somente os
de Israel tinham luz em suas habitações. Então aqui Faraó não pediu oração. 10º, a morte de todos os primogênitos. No capítulo 11, do Êxodo, Deus ele anuncia a morte de todos os primogênitos. E isso vem acontecer no capítulo 12, ali a partir do versículo 29, Aqui está bem claro, a morte dos primogênitos. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até ao primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Olha que situação, não havia nenhuma casa que não tivesse um morto, ou seja, os primogênitos. Então, para concluirmos, Faraó ele queria oração para ficar tudo bem. Quando melhorava, ele não queria nada mais com Deus. Assim acontece com esse povo de agora, querem oração, mas não querem largar o pecado. Cuidado, Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor. Não adiantará mais clamar por misericórdia quando Deus já tiver decretado o juízo, Como vemos aqui, Deus ele deu inúmeras chances. E o que aconteceu? Ele se converteu? Não, ele pereceu. Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 27, vamos ver, os egípcios perecem no meio do mar. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Olha, não ficou um para contar a história, viu? Não ficou um. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua mão direita, e à sua mão e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, não sejamos crentes faraós, Deus ele dá uma chance, dá outra chance, ou ora por mim, ora por mim, ora por mim. Ô irmão, é errado pedir oração? É claro que não, não confunda as coisas, não tem nada a ver uma coisa com a outra, Tiago deixa escrito lá, orai uns pelos outros, Se eu não me engano, capítulo 4, versículo 1, orai uns pelos outros, Tiago deixou escrito isso. Não confunda as coisas, de pedir oração. Tem pessoas que se aproximam para pedir oração, mas o intuito dessas pessoas não é de receber a oração, dar o testemunho, louvar e agradecer o nome do Senhor, e sim de receber aquela bênção, aquele benefício, aquela cura e simplesmente sumir do mapa, como diz aqui no Nordeste, desaparecer, sumir, ninguém vê mais nem falar, só quando precisa de Deus de novo aí vem novamente pedindo oração. Então não é errado pedir oração, não é errado ter lá a caixinha dos pedidos de oração. Temos aqui um caderno de oração onde anotamos nomes e pedidos de oração das pessoas, não é errado. Agora, qual é os princípios? Qual é o objetivo de você estar pedindo oração? Vai engrandecer o nome do Senhor? Você já falou com Deus, Senhor, eu vou dar testemunho, Senhor, eu vou me consertar, Tem que ver isso, Não é que é errado pedir oração, não, que é errado é você querer se aproximar de Deus somente para receber um benefício e nunca mais querer conversa com Deus, Então não sejamos crentes faraó. Veja que as consequências foram terríveis, Deus deu chance, e acabou que morreu. Não queria nada com Deus, só queria oração para que cessasse ali as pragas, mas não queria largar os deuses deles, os deuses que eles serviam, Então, aconteceu o que aconteceu. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus.